Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 12 capítulos. Estamos no capítulo 5, que trata da quarta lei moral, que é a lei de conservação. E estamos aqui no subitem que trata dos meios de conservação. Estamos na questão 708 e Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e onde a privação daquilo que ele mais necessite seja uma consequência da força das coisas. Então, o homem não detém controle de tudo, é óbvio, não é? Então, não haverá situações em que os meios de subsistência não dependem de modo algum da vontade do homem. Sem dúvida nenhuma. Vamos imaginar, existem frutos que vêm de árvores que não foram plantadas, estão lá no meio do caminho. Então, não foi o homem que fez. Ou uma gruta no momento de necessidade de se abrigar, se estiver ao ar livre, numa situação qualquer, também não foi ele que fez, já estava ali. Então, haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e onde a privação daquilo que ele mais necessita seja uma consequência da força das coisas? Vamos ouvir os espíritos superiores. Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer quando ele não está ele não tem esse acesso direto aos meios de, vamos imaginar lá na calamidade do Rio Grande do Sul. Os meios de subsistência não dependem dele, não estão ali pela força das coisas acessíveis a muitas pessoas, não é? Está havendo esse esforço para que as pessoas possam receber esses meios de subsistência. Se não houver esse esforço, elas não vão conseguir ter acesso a isso. Então, muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer. Cruel, muito difícil mesmo, claro, subsistência. E a qual sabia que seria exposto, mas sabia quando? Teve um sonho premonitório? Não, sabia quando saiu do mundo espiritual. Porque este é o tipo da situação que está no planejamento reencarnatório, que é uma provação. Como ele mesmo diz aqui, os espíritos superiores, cruel no sentido de muito difícil, que o homem deve sofrer. E o qual sabia que seria exposto. Mas lá, não lembramos, mas sabemos. Seu mérito consiste, quando isso acontece, em submeter-se à vontade de Deus, caso sua inteligência não lhe permita, não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades. Se a morte vier a atingi-lo, deverá submeter-se a ela, sem murmurar, sem reclamar, refletindo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de sua resignação. Então, se vier a resignação, e aqui eu lembro muito dos nossos irmãos do Nordeste, que eu cresci, e acredito que muitos dos companheiros, vendo testemunhos de pessoas em áreas de seca severíssima, que recorriam e às vezes iam à igreja com fome, com sede, a orar, papadinho, Padre Cícero. O padroeiro da Caatinga, né? Ali daquela zona desértica do Nordeste, onde o acesso à água, por muitos, muitos anos,
era alguma coisa que matava, as pessoas morriam, não havia água. E sempre foi muito tocante de ver a fé das pessoas, resignadas diante daquela realidade. Quem nunca viu? Talvez encontremos até hoje na internet esses depoimentos nas palavras de força, de fé, com uma calma, com uma resignação assim incrível. Não é? A resignação é a aceitação do coração. A obediência é a aceitação da razão. A resignação é muito mais difícil que a obediência, não é? Se a morte vier a atingi-lo, deverá submeter-se a ela sem murmurar, sem reclamar, refletindo que a hora da verdadeira libertação, ou seja, a desencarnação, chegou e que o desespero do último momento, se a pessoa perder ali essa oportunidade, não é, de estar numa vibração de calma e confiança diante da morte, causa uma perda, causa um prejuízo. Não é? Aí vamos entrar no mundo espiritual com uma vibração de perturbação. 709, pergunta Kardec aos espíritos superiores. Terão cometido crime aqueles que, em certas situações críticas, se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não foi atenuado pela necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Olha, esta pergunta foi feita muitos anos antes daquele avião que caiu na Cordilheira dos Andes, nos anos 70 do século XX. E as pessoas do avião, se eu não me engano, eram esportistas, alguns morreram, outros sobreviveram, e quem sobreviveu, por fim, pela fome, comeram os corpos de quem havia morrido. Não, claro, todos comeram parte dos corpos para se manter vivos, até serem resgatados, porque sim, foram resgatados. E a resposta dos espíritos superiores é: já respondi. Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as privações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime de lesa natureza. Mas no caso aqui, não foram mortas pessoas para se matar fome. As pessoas morreram na queda do avião. Okay? Não há crime, elas não cometeram crime algum. As pessoas morreram quando o avião caiu. Mas, se há uma fome, mesmo quando houve aquela situação do Holodomor, em que centenas e centenas de milhares de pessoas foram cercadas, isoladas e morreram de fome, centenas de milhares, milhões de pessoas morreram de fome. Eu não soube, nunca li nenhum caso que eles tivessem matado alguém para se alimentar. Então, é o que vemos aqui, a questão da resignação. O único caso que eu soube dessa questão de matar para comer, não de matar, mas de comer carne humana, foram esses desportistas do avião que caiu nos Andes. Tem até filme sobre isso, tem filme. Tem até um novo, que a Netflix lançou esse ano. Se procurarem, vão ver esse drama aqui, recontado, que já havia sido filmado uma vez, mas recontado. Se houver crime, para que isso, aí sim é crime, é homicídio, claro que é homicídio, claro que é homicídio. E crime de lesa natureza, tira-se a vida, como assim? Né? Crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então a pessoa é morta e ainda por cima é morta para servir de alimento. Ora, 2 crimes. 710.
Mas não houve esse crime, ok? Só para destacar mais uma vez no caso dos companheiros que caíram na Cordilheira dos Andes. 710 pergunta Allan Kardec. Nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se? Onde os corpos são mais sutis? Resposta: sim. Mas seus alimentos guardam relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Então, nesses mundos mais avançados, eles ainda comem, mas comem, nossa, coisas muito mais sutis, que nós não, nem nunca nos submetermos àquela alimentação. Nossos corpos mais grosseiros precisam de alimentação mais grosseira. Assim como os deles, dos corpos desses irmãos de mundos mais avançados, não poderiam digerir os vossos alimentos, ou seja, no caso, os nossos alimentos. Então, esses corpos dos irmãos mais evoluídos não têm como digerir os nossos alimentos, nem nós os deles. São constituições diferentes, não é? Subitem que trata agora do gozo dos bens terrenos. Gozo dos bens terrenos. Questão 711, pergunta Allan Kardec: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens usarmos os bens que a terra nos oferece? Resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Temos que usar os bens da terra. Temos que plantar para colher e comer, não é? Então, temos que plantar o algodão para fazer os tecidos. É isto. Precisamos do uso dos bens da terra, dos peixes do mar, precisamos da água dos rios, precisamos para beber. Então, o direito do ser humano, não é, de usar a natureza para sobreviver, esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ele tem que viver. É isso, vai lá e vive sua vida. Mas como? Não tem condição. Deus oferece as condições. As condições. Ele dá a vara, não o peixe, não é? Peixe a gente tem que ir lá pescar. 712, pergunta Allan Kardec: com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Com que finalidade? Resposta: para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, óbvio, se as coisas nos trazem prazer, vamos imaginar uma comida gostosa, isso é um estímulo para que a gente busque produzir para comer aquela comida gostosa. Então, não é só a fome, também o prazer que aquilo dá. Então, estimula o homem, que é o espírito encarnado, ao cumprimento da sua missão, que é o quê? Viver. E também para experimentá-lo por meio da tentação. E quando eu não puder comer? Quando eu não puder comer camarão? Eu vou ter que me resignar a comer o que eu posso e não o que eu quero. Não é? É isso aí. Hoje é o quê? O que temos para hoje? O que temos de bom para hoje? Pão com ovo? Demorou. Vamos lá. Como é que nós lidamos com isso? As provas são isso. Todos as temos. Como lidamos com elas? Esse é o X da questão. E vamos ficar hoje por aqui. Paramos na 712, ok? Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.